A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje a nossa oração é por justiça. Feche seus olhos, eleve seu pensamento ao nosso Deus. Vamos falar com o nosso Pai. Soberano e eterno Deus, eu entendo tua presença, Senhor. Meu Deus, conforme a palavra lá de 2 Crônicas 24, que fala do reinado do rei Joás, e fala que ele reinou em Jerusalém. E durante a vida do sacerdote Joiada, ele fez o que era reto diante do Senhor. O rei Joás fez o que era reto diante do Senhor enquanto o sacerdote Joiada era vivo. Só que depois da morte do sacerdote Joiada, aqueles príncipes, de Judá, eles vieram e o rei ouviu eles. Então eles deixaram a vontade do Senhor, eles deixaram o querer do Senhor e eles serviram a ídolos. Eles entraram por um caminho que era ruim. Mas mesmo assim o Senhor ainda enviou profetas para reconduzir eles ao caminho certo, mas eles não deram ouvidos. E aí, meus irmãos, o filho do sacerdote Joiada, que é o profeta Zacarias, ele foi usado por Deus ali para dizer que aquele povo tinha transgredido os mandamentos do Senhor. Ao invés de o rei dar ouvidos, não, o rei ele conspirou, contra o sacerdote Zacarias, filho do sacerdote Joiada, E aí ele foi mandado, matar, apedrejado, por ordem do rei, Ele foi apedrejado e morto. Então, o rei Joás, ele não se lembrou dos benefícios que o pai de Zacarias tinha feito, o sacerdote Joiada. Ele não se lembrou disso e ele fez essa maldade. Porém, antes do profeta Zacarias morrer, o Senhor usou ele para falar, que ia ter retribuição, que isso não ia ficar assim. E naquele mesmo ano, antes de findar o ano, houve a justiça do Senhor. Então, essa palavra quer dizer o seguinte, que se nós fizermos, nós fizermos o mal, nós colheremos o mal. E aquele rei Joás, naquele mesmo ano, ele recebeu a retribuição da maldade dele. O Senhor usou, o Senhor executou os juízos dele, através dos Círios. E lá fala que os Círios vieram com poucos homens. Só que mesmo com poucos homens, eles venceram os judeus, o exército dos judeus. Por quê? Porque era uma justiça do Senhor, era um decreto do Senhor contra o rei Joás, pela maldade dele, por não ter dado ouvido à voz dos profetas. E ali fala que depois que os sírios se retiraram, ele estava deixando ele gravemente enfermo e os próprios servos dele conspiraram contra ele, Então, e ele morreu no leito dele, na cama dele. Então, isso quer dizer que o Senhor, ele executa a justiça, mesmo que passe o tempo. Aquele rei, ele recebeu a colheita do que ele plantou, a justa retribuição da maldade dele. Quando Deus, ele quer executar a justiça, os homens não podem impedir. Então, o Senhor, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas o Senhor, ele faz justiça por ti. Se há alguma injustiça sendo cometida, mais cedo ou mais tarde o Senhor, ele vai requerer, ele vai cobrar. O Senhor, ele vai executar a justiça, porque o Senhor não é injusto, o Senhor é justo. Na palavra do Senhor diz que o Senhor ama a retidão, o Senhor ama, o peso justo é o prazer do Senhor. E que homem que plantará uvas e colherá morangos, Então o Senhor, ele deu a justa retribuição da maldade daquele rei. E o que me chama a atenção também nessa palavra é que
O rei ele não foi sepultado junto aonde os reis foram sepultados, né? Onde era enterrados os reis. Mas quem foi enterrado aonde os reis eram enterrados foi o sacerdote Joiada. Então, até na morte, aquele rei ele não teve honra. Isso é o destino daqueles que se desviam do caminho do Senhor, daqueles que não fazem a vontade do Senhor e agem com maldade. Então nós devemos descansar o nosso coração em Deus, porque o Senhor ele dá a justa retribuição da maldade que nos fazem, que as pessoas nos fazem. E o Senhor é o nosso alto refúgio. A justiça do Senhor não falha, a justiça do Senhor é perfeita. Nós só devemos deixar na mão do Senhor. E o Senhor, só devemos andar nos caminhos do Senhor retamente, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Quando o Senhor nos exortar, obedecermos. Porque o Senhor vai nos justificar, o Senhor vai nos cuidar de nós nos mínimos detalhes, e aquela pessoa mesma que está fazendo mal, ela vai colher a justa retribuição do mal dela. Senhor, livra-nos dos que praticam a iniquidade, Senhor. Livra-nos, Senhor, porque Tu és o nosso alto refúgio, Senhor. E nos ajude a sempre termos um coração voltado ao Senhor, um coração que Te agrada, Pai. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é guarda fiel do Teu povo. O Senhor não nos deixa desamparados, mas o Senhor está nos mínimos detalhes na nossa história. Obrigado, Senhor. Nos ensina a termos um coração grato, Senhor, a Ti. E entendermos que a verdadeira justiça vem do Senhor. A justiça fiel e verdadeira o Senhor tem para nós. E mesmo que as pessoas estejam fazendo o mal, plantando o mal, trazendo tribulação para a nossa vida, é o Senhor que dará a justa retribuição, o Senhor que fará no tempo certo a justiça acontecer, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.